Meus queridos, quero convidá-los a abrirmos a palavra do nosso Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Quero ler 2 versículos com os irmãos. O versículo 30 e o versículo 31. Primeiros Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos meditar sobre o tema A Cruz de Cristo, Escândalo e Glória. Meus irmãos, essa carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, nós temos aqui no início o relato de Paulo que recebe uma visita dos membros da família de Cloé. E esses irmãos, esses membros da família de Cloé, ao visitar Paulo, levam um relatório. Aliás, era comum o apóstolo Paulo pedir relatório das igrejas. Ele passou fundando as igrejas, trabalhando, fazendo o trabalho missionário, e depois ele repassava e também ele buscava saber notícia das igrejas. E aqui então Paulo recebe um relatório a respeito da igreja dos Coríntios, dos Coríntios. E essa igreja era uma igreja com muitos dons. O apóstolo vai elogiá-los em relação aos dons. Mas uma igreja que, embora fosse talentosa e cheia de dons, era uma igreja que enfrentava diversos tipos de problemas. Dentre os problemas enfrentados, logo no início, Paulo aborda a questão que estava havendo ali no relacionamento daqueles irmãos. E havia uma certa divisão, né? E alguns dizendo-se de Paulo, outros de Apolo, pessoas que trabalharam ali, líderes, pessoas que marcaram a vida daqueles crentes. Então eles estavam apegando-se a isso para formar blocos entre eles. E aí tinha até o grupo que dizia: eu sou de Cristo. Já vimos isso aqui na igreja, já falamos sobre a carta de Corinto, mas é sempre bom recordarmos estas coisas, termos em mente para tratarmos o texto especificamente. Então, nesse texto, Paulo vai falar sobre a excelência da obra de Jesus, sobre a prioridade da cruz, sobre a centralidade da obra da cruz, para ressaltar que nem Paulo, nem Apolo, nem qualquer um dos apóstolos realmente tinha valor senão Cristo, senão a obra de Cristo, senão a cruz de Cristo. E Paulo então coloca a cruz como escândalo para judeus e loucura para gregos. Escândalo para os judeus, porque para o judeu era impossível pensar que o Filho de Deus, o Messias prometido, pudesse morrer numa cruz. Eles esperavam um Messias guerreiro, vencedor, o descendente de Davi, né? O grande rei Davi, conquistador, aquele que conquistou e estabeleceu Israel, as fronteiras, ampliou as fronteiras de Israel e tudo mais. Então, o perfil do filho de Davi que esperava era esse. No entanto, quando Jesus vem humilde, simples, pede jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém, tudo isso, e por fim é crucificado. Isso dá um nó na cabeça do judeu.
Eles não podem, na sua racionalidade, na sua lógica, não caberia um Messias morrer daquele jeito. Então, para eles, essa história da morte do Filho de Deus na cruz é loucura. Era uma coisa insana para o pensamento judaico, não é? Aliás, escândalo, né? Escândalo. Para eles, escândalo. Para os gregos, sim, loucura. Não é? Já era loucura para os gregos pensar que Deus se fez carne. Os gregos tinham muitos deuses, né? Uma pluralidade de deuses lá. E eles não podiam imaginar que um Deus pudesse encarnar. E quanto mais um Deus encarnado morrer numa cruz. Então, para os judeus, uma coisa escandalosa, sem cabimento. Para o grego, os filósofos, né, era uma loucura, insano, não dá para imaginar esse tipo de situação. Né? Como pode um Deus tornar-se homem e muito mais morrer numa cruz? Esse era o grande questionamento. Né? Mas esse questionamento, irmãos, traspassa o tempo, né? E chega até nós. O mesmo questionamento dos gregos também é o questionamento de muitos hoje. Continua sendo o mesmo. Continua sendo uma loucura para muitas pessoas essa questão de Jesus ser Deus encarnado e Jesus ter morrido na cruz para a nossa salvação. Veja, não é loucura o fato de Jesus ter morrido na cruz, isso é admissível, é histórico. O que é loucura para muitas pessoas é a questão da encarnação de Deus. Jesus ser o próprio Deus e como homem, Deus ou Deus em forma de homem, ter morrido na cruz para nos salvar. Então as pessoas questionam isso, a gente vê isso constantemente. Por que ter que morrer? Por que o derramamento de sangue? Tudo mais. Porque não há uma compreensão, uma iluminação na mente dessas pessoas. Elas não têm a iluminação do Espírito. Elas não conseguem interpretar teologicamente a Bíblia. Percebem, os irmãos? Então, dentro de uma lógica humana, elas questionam isso. Não é? Que loucura é essa? Que loucura de Deus exigir que o seu próprio Filho morra para a salvação da humanidade. Muito bem. É por isso que Paulo, então, coloca essas duas situações, né? A cruz é escândalo e é loucura, mas é glória. Não é a mesma cruz que causa escândalo, é a cruz que causa glória para aqueles que creem. Meus queridos e amados irmãos, onde está a glória da cruz? É a pergunta. Se ela para nós representa a glória, onde está a glória da cruz? E aí, olhando para o texto, eu fico lá com apenas o versículo 30. E no versículo 30, vejo Paulo destacar 3 aspectos gloriosos dessa cruz do Senhor Jesus. O primeiro aspecto, lá no versículo 30, ele diz, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Foi bem lido aqui no início do culto pela irmã Natália, Romanos 5, quando fala da justificação do crente, daquele que crê. E aqui Paulo está dizendo, Deus tomou a iniciativa. Tudo começa com Deus. Não começa pelo homem, nem pelo esforço do homem, nem pela religiosidade do homem, nem por qualquer coisa que o ser humano possa fazer. Ao contrário do conceito de muitos no mundo. Muitos no mundo imaginam que eles buscam Deus através das suas crenças, das suas práticas, das suas reflexões e tudo mais. E aí a gente vê também o pensamento de alguns de que essa questão de Deus não é uma pessoa para muitos. Deus é apenas uma energia cósmica, uma força superior. E aí as pessoas dizem, essa força superior está dentro de você.
Para elas, o encontro com Deus significa quando você consegue descobrir a força que tem dentro de você. Essa força que tem dentro de você se chama Deus. Então, para muitos é isso. Salvação, Deus, espiritualidade se resume nisso. Se resume em reflexão, em autoconhecimento, em busca interior, essa viagem que não tem fim, subjetiva. Tudo isso é muito característico do homem pós-moderno, né? Desse tempo que a gente está vivendo, que é marcado pelo místico, pela espiritualidade, pela reflexão. Faz parte esse aspecto. Mas nós continuamos com a Bíblia, com o que a Bíblia nos revela. E aí Paulo está dizendo que tudo começa com Ele. É por causa dele e não nós, que nós estamos em Cristo. Muito bem, dito isso aí, Paulo então coloca três coisas gloriosas provenientes da cruz. Ele diz, depois de dizer que é por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou em sabedoria de Deus para nós. Sabedoria de Deus para nós, ou seja, só aquele que tem é que compreende a salvação. Só quem tem, compreende e vê a sabedoria que há na salvação que Deus promoveu para conosco. E aí, essa sabedoria de Deus para nós, não é? Para nós, ele diz: que sabedoria é essa? Que glória é essa da cruz? Primeiro, é justiça. Justiça. A obra da cruz realiza a justiça de Deus. E aí o homem natural jamais vai compreender a justiça de Deus. Para compreender isso, é preciso voltar à origem. E quando nós voltamos à origem de tudo lá no Éden, nós então descobrimos lá, pelo que está revelado, que o homem desobedeceu a Deus. E que a desobediência do homem a Deus gerou sobre si uma sentença de morte. E aí que muitas pessoas no mundo compreendem: mas como assim? Por que tinha que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Porque o dia que Deus falou para o homem, Adão, perfeito, né? Adão e Eva perfeito, e aí as pessoas não compreendem a diferença entre nós e Adão, porque dizem que Adão é uma figura mitológica, né? É apenas um símbolo. Isso é símbolo coisa nenhuma. Não é? Se nós somos descendentes, se nós somos o que somos, um dia teve uma origem. Como é que a minha origem pode ser mitológica, simbólica, se eu tenho corpo, se eu penso, se eu tenho sentimentos? Então a Bíblia diz que a origem está em Adão. Adão foi criado perfeito, não apenas inocente, mas perfeito, ele e Eva. E Adão poderia escolher não pecar, porque ele tinha uma livre escolha perfeita. E na sua liberdade de escolha, tal qual Deus criou, na sua liberdade de escolha, escolhe cair. E junto com a queda vem a consequência, e Deus não volta atrás. Então Deus já tinha bolado um plano para salvar esse homem desobediente. Só que esse plano de Deus, de acordo com a justiça perfeita de Deus, quem peca, quem erra, recebe a punição. Isso até hoje é assim. Eu não sei a dificuldade das pessoas de aceitar a justiça de Deus, se a justiça dos homens tem os seus fundamentos na justiça de Deus. Ela é falha, a justiça dos homens, mas ela tem o seu fundamento na justiça de Deus. Pecou, pagou o preço, não é? Errou, transgrediu, vai pagar o preço com a punição. Isso é assim até hoje. E a origem disso vem da justiça de Deus. Então a justiça de Deus determinou que o salário do pecado, da desobediência, da queda, seria a morte. E só uma morte perfeita poderia substituir. Só uma oferta perfeita substitui o preço do pecado.
Isso vamos falar um pouquinho mais aqui abaixo. Mas então, a cruz de Jesus, ela é a execução perfeita da justiça de Deus. Na cruz, Cristo pagou o preço pelo pecado. Na cruz, Cristo fez o que Adão não fez, obedeceu. E desfez o que Adão fez, o pecado. Então a cruz sim seria necessária. A cruz era necessária. Necessário era que Jesus passasse pela cruz, porque aquele era o preço estabelecido. Agora, quando o homem se coloca numa postura de dizer por quê, para quê, o homem está querendo se colocar acima de Deus, questionar Deus. E o homem não vai ter essa condição nunca, porque é infinitamente inferior a Deus. Então, meus queridos, a glória da cruz é a glória da justiça de Deus satisfeita, realizada, em que Jesus morre em favor de nós. E a morte de cruz, a morte na cruz, nos reconcilia com Deus. Portanto, o homem só pode ser reconciliado com Deus se ele passar pela cruz. E o processo da cruz, o processo de reconciliação com Deus, é um processo regenerador, restaurador, transformador na vida do ser humano. A partir do processo da cruz, o homem é curado na sua essência, no seu espírito. Quando nós recebemos a cura espiritual, quase todos os males vão se embora da nossa vida, não é? Aqueles que não vão é porque nós ainda não passamos aqueles males pela cruz. O que eu quero dizer é que a cruz de Cristo não somente nos salva, mas também é o processo terapêutico de Deus para a cura do homem. Quem passa pela cruz, quem paga o preço de passar pela cruz, sai curado. Mas muitos ainda não receberam, em função de não admitir o processo terapêutico e espiritual de Deus. Muito bem. Então, a glória da cruz é a glória da realização da justiça de Deus. Em segundo lugar, a glória da cruz é a glória que nos habilita para uma vida santa. É a glória que nos habilita para uma vida santa. E é glória sim. Glória porque sem a cruz o homem não consegue alcançar a santidade. E a santidade é o processo que nos aperfeiçoa. É o processo que nos limpa, é o processo que nos aproxima cada vez mais de Deus, transformando o nosso ser, moldando o nosso caráter, não é? Nos endireitando, nos encaminhando nesse caminho do Senhor. Então, é a cruz que nos habilita para a santidade, não é? A morte de Jesus traz para nós uma nova vida. Ser santo significa nascer de novo, ter a habitação do Espírito Santo em nós, que nos conduz diariamente em nossos atos, em nossa vida, em nossa relação com Deus. Portanto, irmãos, como eu disse hoje pela manhã, né, fazendo referência a algumas pessoas que proclamam-se cristãs, porém têm uma conduta de vida contrária à vida cristã. Não há equívoco, não há engano. Não há equívocos e nem enganos, no plural, aliás. Porque a palavra é bem claro, Deus é bem claro. Aquele que passa pela cruz, quem passa pelo processo da cruz, pelo novo nascimento, pela regeneração, não é? Essa pessoa vai viver uma vida santa diante de Deus. Não é perfeita aqui na terra, mas uma vida de santidade. Uma vida que aperfeiçoa o caráter. Não é uma vida que mistura com o mundo, não é uma vida que fala palavrão, não é uma vida que solta a palavra torpe. Palavra torpe é toda aquela que não serve para edificação. Portanto, se você amaldiçoa uma pessoa, se você pragueja contra uma pessoa, se você deprecia a pessoa, esta é uma palavra torpe. Então, aquele que passa pelo processo do novo nascimento, que vive uma vida de santidade, conforme nos diz aqui o texto,
ele então vai abandonando cada dia essas práticas. Nesse sentido, nós podemos dizer, né, há uma canção lá da MPB que fala de uma metamorfose humana, mas a Bíblia não fala de uma metamorfose, mas a Bíblia fala de uma metanoia, que tem a sua raiz na mesma palavra, não é? Assim como a metamorfose humana é a mudança de forma do homem, a metanoia de Deus é a mudança na mente, a transformação que acontece na mente do homem quando ele passa pelo processo do novo nascimento. Portanto, essa metanoia que acontece no homem é real, é legítima, é verdadeira. E aquele que diz ter passado pela metanoia, mas que continua exalando os velhos pensamentos, certamente não experimentou a verdadeira metanoia de Deus. Então, a cruz de Cristo é quem nos habilita para uma vida de santidade. Porque pela cruz nós somos regenerados, somos gerados de novo, né? Somos uma nova geração, ou seja, uma nova criatura em Cristo Jesus. Por último, a glória da cruz é aquela glória que nos traz libertação. Seguindo aqui no versículo 30, ele fala sobre a justiça, sobre a santidade, e quando eu digo libertação, aí eu estou falando dessa regeneração. Regeneração. Essa regeneração é muito importante, não é? É como a mudança de penas de uma águia, ou como a mudança do seu bico, porque as velhas penas já não ajudam mais a voar, e o velho bico já não ajuda mais a se alimentar. Assim é a vida do homem sem a cruz. Assim é a vida do homem sem a regeneração. A Bíblia diz que o homem sem a regeneração está degenerado, está caído, está degradado. Esse aqui é o grande divisor de águas, né, irmãos? Porque a Bíblia apresenta uma realidade que o mundo muitas vezes não aceita. Pessoa no mundo não aceita que ela é degradada. Vai falar para alguém que ela está depravada. Primeiro que ela já não compreende o que é a palavra depravação, na sua origem, na sua profundidade, no seu aspecto bíblico, né? Vai pensar que você está ofendendo. Mas a Bíblia diz que o homem, ele está mergulhado no mal, não é? Paulo diz que não há nenhum justo sequer, não há nenhum que entenda, nenhum que busque a Deus, a não ser, por isso que aqui ele começa o texto, versículo 30, dizendo que é por causa dele. Porque se fosse por causa de nós estamos decaídos, né? Depravados, sem condições de buscar Deus. O homem por si só não tem condições de buscar Deus. É por isso que ele busca algum Deus criado pela sua imaginação, pelo seu pensamento, pelas suas filosofias, pela sua maneira de viver. Mas o Deus da Bíblia, o Deus que muda, o Deus que transforma, o Deus que salva, o Deus que leva para a presença dele, esse Deus só é possível encontrar a partir da ação do próprio Deus. Não é o homem que encontra Deus, é Deus que encontra o homem. É Deus que nos encontra, é Deus quem nos busca, é Deus quem nos leva para a salvação, e é Ele quem nos traz a libertação, ou seja, essa regeneração. Essa regeneração, que também é a nossa redenção, né? Ela é feita através do preço que Jesus pagou ali na cruz. Quer dizer que a obra da cruz, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus, é glória para nós, porque ela paga o preço suficiente para a nossa salvação. E digo a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que a obra da cruz é suficiente para a salvação de toda a humanidade.
toda a humanidade. E aí alguém diz, então todo mundo é salvo. Opa! Jesus tem dinheiro suficiente para pagar a fiança de todo mundo, mas de todo aquele que diz sim, em resposta ao seu convite. A grande questão, como é que ele vai pagar o preço da sua salvação, se você não der vez para ele agir no seu coração, no processo da regeneração, não é? Se você é um eleito ou não por Deus, só Deus sabe, eu não sei. Não é? Mas eu sei que Deus quer te salvar. Eu sei que o que Jesus fez na cruz é suficiente para mim, suficiente para você e eficiente para aquele que foi eleito, aquele que crê nele para a salvação. Então, que o sangue de Jesus possa ser eficiente para você nessa noite. Não é? Para nós que aqui estamos, sim. Para você que nos acompanha à distância, que seja também sim. Porque Ele pode, Ele tem poder para a nossa regeneração, para a nossa redenção, para nos levar para o céu. Termino, irmãos, portanto, dizendo que a glória da cruz está na justiça de Deus satisfeita. A glória da cruz está no fato de que ela nos habilita para a santificação. É ela que nos capacita para uma vida santa. E a glória da cruz nos traz libertação, né? Redenção. O preço que ele pagou é suficiente e é eficiente para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, nessa noite, quando nós celebramos a ceia, nossos olhos se voltam para a cruz. E todas as vezes que olhamos para a cruz, nós olhamos para nós mesmos, numa viagem interior, numa reflexão. E aí a gente examina-se a si mesmo, e dentro de nós o Espírito Santo vai nos mostrando o que precisa ser mudado, o que precisa ser moldado, o que precisa ser melhorado. Irmãos, essa presença, esse processo, aliás, né? Esse processo de passar pela cruz de Cristo, isso faz toda a diferença na vida da gente. Porque todas as vezes que nós olhamos para a cruz, que nós passamos ou repassamos pelo processo da cruz, nossos pensamentos vão mudando, nossas prioridades vão mudando. Cristo passa a ser prioridade absoluta. Aquele centro maior, o centro, o elo central da minha vida passa a ser Jesus. E a minha vida deve ser vivida em gratidão a Jesus, grato a Ele pela obra de salvação que Ele fez através da cruz. Percebe como isso é fundamental? É o princípio da vida cristã, é o fundamento daquele que crê, é a cruz de Cristo, a obra regeneradora. Mas hoje, né? Hoje as pessoas estão muito atrás da coroa, querem o trono, né? Querem estar lá na glória. Todos querem estar na glória, mas tão poucos querem passar pela cruz. Não há glória sem cruz, não há coroa sem cruz, não há trono sem a cruz, não há o céu sem o Monte Calvário, não há Monte Sião, Monte da Glória, sem o Monte Calvário. Que nós possamos, cada dia, passarmos pela cruz de Cristo. E aí, tomarmos também a nossa cruz e seguirmos a Ele, como diz Ele mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe. Que essa obra gloriosa da cruz seja sempre marcante em nossa vida e em nossos corações. Nosso Deus, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, engrandecemos, porque quem éramos nós? Mortos em delitos e pecados, depravados, decaídos, longe da salvação, sem o Senhor, nem judeu nós éramos. Não éramos participantes do pacto, mas o Senhor nos aproximou, o Senhor nos reconciliou, e através da Tua morte na cruz, hoje nós que estávamos longe, estamos perto do Senhor, nos rendemos a Ti, adoramos a Ti,
somos gratos ao Senhor pela gloriosa obra que o Senhor realizou através da cruz. Nós te adoramos no nome precioso e amado de Jesus. Amém. Estamos terminando o nosso culto nesta noite, irmãos, culto de ceia, domingo, dia das mães. As pessoas param para homenagear suas mães, nós também assim o fizemos. Mas acima do domingo das mães, é o domingo do Senhor, de estarmos aqui louvando ao Senhor, né? Estarmos participando da comunhão com o Senhor através da ceia. Isso aí, quem passa pela cruz vive nessa comunhão, vive nessa vida com Jesus. E a semana segue, quarta-feira temos o culto de oração, e no próximo final de semana toda a nossa programação, com o retorno da escola bíblica às 9 horas e o culto às 19 horas. Estamos nos preparando também para o nosso retiro espiritual, daqui 3 semanas será o nosso retiro espiritual. Nós possamos estar, focados nisso, orando pelo retiro, pela programação, orando uns pelos outros, que há de ser uma grande bênção na nossa vida. Estejam orando também, pela continuidade aqui da nossa reforma. Na quarta-feira, se possível, eu quero ter uma reunião com toda a diretoria da igreja, porque surgiu uma possibilidade diante de nós, uma possibilidade aí de uma linha de crédito que é possível levantarmos e fazermos toda a nossa reforma de uma só vez e depois irmos fazendo os pagamentos, Tenho algo a apresentar aí para os irmãos, então eu quero fazer isso com a diretoria, até porque essa linha de crédito nos é oferecida para pessoa física, para nós, para mim, e então a primeira coisa que pensei foi em repassar parte disso para a igreja, com recursos suficientes para completarmos o que precisa ser completado e depois então irmos pagando essa linha de financiamento que surge aí. Mas eu apresento para os irmãos em reunião para que estejamos pensando sobre isso e nos posicionando, Essas coisas não podem demorar muito porque vem e vai. E eu não quero deixar escapar sem que pensemos pelo menos nessa possibilidade. Animou meu coração o pensamento possível. Já vem um tempo que eu particularmente venho orando por isso, para Deus abrir para nós uma linha de crédito possível, com juro acessível, e com essa possibilidade da gente pegar uma somatória aí e tocarmos, fazermos toda a nossa pintura, fachada, e aí então trabalharmos na campanha para pagarmos essa linha de crédito, tá bom? Então vamos pensar e orar sobre essa situação e na quarta-feira pretendo conversar com a diretoria sobre isso. Muito bem. Nós possamos ter uma semana de paz, de bênçãos, na presença do Senhor Jesus, que nós possamos levar no nosso dia a dia, como Paulo diz, as marcas de Cristo possam estar presentes em nós. Que a glória da cruz possa permear nossa vida cotidiana. Amém? Que o amor de Deus, o Pai Celestial, que a graça de Cristo Jesus, o Senhor, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus aqui reunido e espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.